pessoal. Oi, amiga. Oi, amiga. Tudo bem? Tudo bem. Hoje nós estamos aqui com esse figuraça de séries. É figuraça, porque muito solicitado Com nas certeza, caixinhas. muito solicitado. E seja bem-vindo, Dr. Rogério Lemes, cirurgião plástico, empresário. O que mais, doutor? Vamos lá, vamos me descrever. Primeiramente, eu sou filho de Deus, acredito muito nessa missão, né, que Deus me escolheu como filho, não sou eu que escolhi ele. E sou um marido da Carolina e Rebeca, um pai orgulhoso da Manuela e do Lucas, e filho de Carmo do Rio Verde, né? Então, sou aqui do Vale de São Patrício, com muito orgulho, e me criei, só fui para Goiânia para nascer. Eu nasci em 3 de janeiro de 80, eu já estou contando a minha idade. Já deu um... Para mulher não é conveniente, mas para homem não tem nenhum problema, né? Então, fui para Goiânia, meu pai tinha acabado de terminar a faculdade de Direito. Meu pai é um homem muito guerreiro aqui de Carmo do Rio Verde. A minha família são uma família de fundadores aqui da região de Carmo do Rio Verde. Então, tanto da parte do meu pai quanto da parte da minha mãe, foram as pessoas que desenvolveram a cidade. Meu avô, saudoso Joaquim Assunção, foi prefeito da minha cidade 4 vezes. Legal. Então, assim, Carmo do Rio Verde é famoso por conta de quê? Do lago. Né? Foi meu avô que fez. Sério? Legal. Inclusive, a água do lago sai lá da represa da fazenda dele, é uma tubulação desde aquela época. Então, assim... Nossa, muita história. E eu sou muito orgulhoso que todo mundo que me vê fala assim, nossa, você é neto de Joaquim Assunção? Que maravilha. Por isso que eu fiquei sabendo que você tem até camarote lá na feirinha do Carmo. Tem moral, né? Vai ter. Então, assim, Carmo do Rio Verde deu tudo para nossa família. A gente pôde contribuir muito com a cidade também. E eu saí para estudar, ter um sonho. Fiz o primeiro grau aqui em Ceres. Então, aquela luta, né? Acordar 5h40 da manhã, pegar ônibus naquela época, vir para Ceres, chegar com fome em casa. Mas, graças a Deus, meus pais, apesar de terem outras alternativas, meu pai sempre me disse, pode estudar, se não der certo, vem pra roça. Pronto, Tem já faz certeza. escolher. Essa motivação, né? Como que é o nome dos seus pais, doutor? Meu pai é o Hamilton Pereira Lemes e a minha mãe é a Ana Azevedo. E eles sempre me deram tudo da forma que eles puderam, né? E eu sou muito grato a eles. Que lindo, Coisa boa. doutor. Isso é muito importante, né? Reconhecer as nossas origens, entender de onde nós viemos e continuar gostando disso, né? Isso. Entender. Eu acredito que a primeira conduta que a gente tem que seguir com muito afinco é honrar pai e mãe. Perfeito. E a partir disso a gente vai desenvolver os nossos mandamento objetivos, o bíblico, nosso né? caráter. Então, a partir disso, Deus Deus começa honra também, a né? abençoar. Isso aí. Com Exatamente. certeza. Que legal, que história bacana. É. Então, filho do Vale de São Patrício, saiu para estudar. E como é que foi naquela época, doutor, fazer medicina? Como que era isso para sua família? Então, naquela época era super complicado, né? Eu fui fazer o 2º grau em Goiânia. Hoje em dia, felizmente, os meus filhos não vão precisar disso mais, porque a gente tem um suporte muito adequado de escolas aqui na região, Sim. em que os adolescentes passam mesmo antes de terminar É verdade. o 3º grau. Então, naquela época, quando eu fui fazer vestibular, só tinha o UNB e a UFG de faculdade na região.
E aí eu passei no interior do Rio de Janeiro, Itaperuna. E era da segunda turma dessa faculdade, que tinha a base em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. E daí meu pai pegou uma D20 nossa, que a gente tinha na época, branca, e colocou minhas coisas todinhas dentro do carro, armário, fogão, geladeira, e vamos pro Rio de Janeiro. E eu tinha acabado de fazer 18 anos, entrei na faculdade, já tinha experiência de ter morado em Goiânia, então já tinha tido aquela sofridinha básica inicial. O início difícil você já tinha passado. Mas chorei muito lá. Muito longe, né? Eu imagino. Mas, passei por isso também. Mas com isso tudo vem a convicção de que você está seguindo um plano maior, que é buscando seus sonhos. Claro. E a partir disso, aquela motivação da roça fez dar certo. Então, eu passava 6 meses lá, chegava aqui nas férias, meu pai me socava na roça. Sério? Me socava na roça. Vamos fazer cerca, furar buraco, carregar estaca nas costas. E aí você escolhe. Mas né? é assim que dá valor, não é? E aí daí você tem referência, você tem como de um escolher. trabalho duro, né? Você tem como escolher. Então, você tá quietinho lá estudando, né? Ou você tá no... Mas eu brinco assim, porque eu valorizo demais o esforço que meu pai e minha mãe, principalmente. Porque a mãe é aquela que tinha coberta, As né? mais com menina, né? Que tinha coberta, o pai mais rígido. Chega firme. Mas eu sou grato por essa firmeza te deles. Deu valores, né, doutor? Por quê? Porque eu vendo lá para trás, eu acredito que olhando, né, analisando, eu que não tive dificuldade, não passei necessidade de nada, mas sempre bem em cima, não tendo dinheiro à toa para gastar. E, em contrapartida, os colegas que desde o início tinham carro, já estourado, já não sei o que, de repente não deram tanto valor e ficaram pelo caminho. Então, os pais sabem, na verdade, o momento certo. E é igual Deus com a gente, né? Ele quer o melhor e por isso ensina da forma. E, de repente, às vezes, se você recebe alguma coisa que você está pedindo sem uma estrutura, você não vai conseguir manejar aquilo. Preparado nem para receber, isso. né? Então, o conhecimento é dessa forma, né? Então, saí daqui, fui para Itaperuna, era da segunda turma, fiz irmãos, porque na dificuldade a gente faz irmãos, não são amigos. Que legal. Né? E a gente se sustentava. E como eu era da segunda turma da faculdade, chegou um momento que eu fiquei com medo de não ter nenhuma turma formada. Aí eu fiz uma prova de transferência e fui para Teresópolis. Então saí de um lugar super quente no Rio de Janeiro para um super frio. E aí tive a oportunidade de conhecer novas pessoas. Os amigos que eu fiz lá ficaram para a vida toda. Na verdade, assim, como todos os ambientes, eu acredito que amigo que você pode contar a qualquer hora, a gente pode contar nas mãos, né? Fica a mensagem... Fica a mensagem também. Ficou a amizade, o companheirismo das outras pessoas, mas os irmãos, eles te acompanham. E eu gosto sempre de enfatizar isso, porque... Você pode estar 5, 10, 15 anos sem ver uma pessoa. Mas se você tem uma amizade verdadeira, forjada ali na dificuldade, no sofrimento, a partir do momento que você se encontra, é como se você tivesse se encontrado ontem. É verdade. Né? Não precisa daquele dedos e não me toques. Fulano. Sem frescura. A conexão é a mesma, né? Então, ou mais forte, né, quando se vê. E aí... formei em 2003
E esse ano faço 20 anos de formado. Peraí, mas tem um negócio aí, bem lá atrás, eu acho. Onde que a doutora Carolina Rebeca entra nessa história? Vou falar da minha amiga aqui. A Carolina Rebeca entrou muito cedo nessa história. Com 19 anos a gente estava conversando, doutor? Na verdade, eu com 19, ela com 15. Nossa, é uma vida toda. É uma vida, 20... Quantos anos? Não, muito. Tem que falar, tem que acertar. Carol, vem aqui. De casamento vão ser 17. Mais de namoro vai ser mais uns 5 ou 6 aí. É até uma história engraçada aí, né? Porque sempre moraram longe, ela trabalhava... Aliás, perdão. Ela estudava também fora, né? Na verdade, sim. A gente se encontrou na... Festinha de Barraquinha do Carmo. Eu sabia que tinha uma história firme aí, uma história mais forte. Porque a família da Carol é toda do Carmo do Rio Verde também. O pai dela tinha um posto de gasolina em Rubiataba e era prefeito de Rubiataba. A política sempre acompanhando, né? Meu avô, sangue, né? Aí caí da brasa pro espeto. E aí, mas assim, apesar do interesse, ela fala que foi eu que demorei, né? Quase um ano pra engatar a marcha. Mas tem que partir do homem esse engate aí, né? Não? É porque, na verdade, encontrou na festa, teve aquele interesse, aquele flerte e fui embora. E naquela época, vocês sabem muito bem, 99... Não tinha celular. Não tinha celular, era carta. Eu era bem criança, doutor. Pode explicar. Pode explicar como que era naquela época. Você também. Eu tô ajudando a gente aqui. E aí a gente começou a namorar de fato. O pai dela falou assim, não, para namorar tem que vir pedir. Tem que pedir. E aí eu fui pedir e tamo aí. E aí logo ela passou na faculdade em Marília. E aí a gente ficou. As pessoas acham hoje em dia difícil, né? Namorar à distância com internet, videochamada, passagem muito mais acessível. E naquela época o que motivava mesmo era a vontade de estar junto. Uhum. Porque o que, no meu modo de pensar, o que segura o casal é a convicção. A convicção de estar junto, de dividir, porque amor, paixão, essas coisas são sentimentos que um dia tá aflorado, né? Outro dia tá médio, outro dia você quer matar. A pessoa. Mas aí você tendo a convicção que aquela pessoa é a pessoa que vai te acompanhar, e você confia. E aí você consegue passar por momentos ruins, momentos bons, alegres, maravilhosos e difíceis. E aí a gente namorou muitos anos, de 99 a 2003 a distância. E aí a hora que a gente ficou perto um do outro, a gente terminou. Teve um término aí no negócio? Ela formou e veio... Eu saí de Brasília, meu primeiro ano foi em Brasília. Carol que terminou com você. E aí, não foi questão disso, a gente terminou. E aí ficou terminado 3, 4 meses. Aí fui cachorrinho com a perna, com o rabo entre as pernas, volta né? O cão arrependido. Volta o cão arrependido. E aí, a hora que o cão arrependido voltou, volta a se casar. Falei, então tamo, aliança na dedo e vambora. Assim. Tá certinha. Né? E aí a gente sempre falou, se for pra casar, não tem essa de enrolação com o noivado, não. Põe a aliança no dedo e já marca. Foi o que a realidade, como que aconteceu? Pôs a aliança no dedo e marcou o casamento. Tá, ótimo. Pois a gente decidiu voltar em, se eu não me engano, junho, julho, janeiro a gente tava casando. Olha aí. Foi só o tempo do sogrão organizar a festa. O dote? Pagar o dote. Deixa o pai dela nisso. Ele é uma figuraça, ele é muito legal, sabe?
muito polido, né? Político, na verdade, diplomata. O Agmar Ribeiro é um fenômeno de carisma, na verdade, é um cara que você pode contar a todo momento com ele. Então as pessoas reconhecem isso nele porque não é forçado. E o que não é forçado, as pessoas conseguem ver a transparência daquilo. E como você disse, eu tenho muito orgulho do meu avô ser elogiado, e onde eu falo que sou genro do Agmar, todo mundo também tem a mesma conduta. Fez uma média bonita agora, hein, doutor? Mas é muito bacana a parceria deles. Eu tive a oportunidade aquele dia no jantar, né, conviver com vocês. E o sogro dele é muito gente boa, sabe? Conversou um tempão com o Marcelo. Na verdade, ele tem uma memória privilegiada. Nossa, tem. Ele, possivelmente, a próxima vez que ele ver a Vanessa, ele vai falar, Vanessa, cadê o Marcelo? E se você tiver falado do seu pai, da sua mãe, do seu avô, ele emenda. Gente, hoje em dia isso é difícil, né? Porque a gente não tá tendo boa memória, não. A minha memória é mais de foto. Se eu ver a sua fisionomia, eu gravo. Tanto é que a Carol fala assim, nossa, você viu aquela pessoa uma vez, eu sei. Mas assim, nome eu tenho dificuldade. Doutor, tem uma história aí também, né? Uma curiosidade, né? Foi depois que o senhor formou, que foi primeiro tenente do Exército. Conta pra gente como que foi essa experiência aí. Na verdade, foi... o médico, quando tá pra formar, a mulher não, mas o médico tem uma cota que precisa servir. Porque, na verdade, assim, é mais atrativo para os médicos já iniciarem sua carreira na atividade privada. No mercado, né? E quando eu falo atividade privada, prefeitura. Então, assim, felizmente, o médico consegue sair para trabalhar e ter uma boa renda quando termina. Só que homem, novinho, não é casado, não tem filho, cai na malha do exército mesmo. E naquela época, o Rio de Janeiro mandava para Manaus. Nossa. E corria o risco de parar lá na cabeça do cachorro, lá no meio da Amazônia, divisa com Bolívia, Colômbia, não sei o que tem. Você já estava longe? Imagina se fosse... E pensa, 6 anos morando fora, aquela vontade de vir embora, ficar perto de pai, de mãe, de namorada. E aí acabou que foi muito bom eu ter conseguido vir para Brasília. E aí fiquei em Brasília em 2004, meu primeiro ano de formado. Quando você entra no Exército, eles te pegam 40 dias de treinamento lá. Como se fosse para ser um militar. Não, para você aprender toda a rotina, para você aprender a se portar como militar e atividade física. Teve 5 dias de acampamento, e eles pintaram e bordaram com a gente lá para o pessoal entender que aquilo ali era uma coisa diferente. Longe do treinamento soldado, porque a gente já entra como aspirante. E com 4 a 6 meses a gente já é segundo tenente. Mas, para mim, eu acredito que foi uma experiência muito, muito boa. Eu tinha acabado de fazer 24 anos. E, na verdade, vocês sabem muito bem que o homem amadurece muito mais tarde que a mulher. E eu falo isso porque tem amigos meus de 35, 36 anos que acham que são garotões de 20 e poucos. Com namorada, com não sei o que, molecão, risonho, brincalhão. Isso vai do perfil de comportamento de cada um. Mas esse período que eu fiquei lá, eu amadureci muito e sou grato a Deus por todas as experiências que Ele me permitiu. Que legal, muito bom. Que bacana. E a sua residência, quando que foi? Então, aí fiquei em 2004 e aí casei, né? Casei e aí meu pai, na época, falou assim, não, mas de repente, casar, depois de fazer especialização. Não, eu falei, não quero casar logo.
e casamos. E eu sempre, na verdade, quando eu escolhi ser médico, eu vou falar por mim, mas eu acredito que seja uma verdade maioria, é que a gente quer fazer diferença na vida das pessoas. É que a gente quer poder atuar de maneira positiva, salvar vidas. E aí eu pude trabalhar como clínico um período e viver a experiência do casamento. E aí, a partir do momento que eu consolidei a questão do casamento, pensa no início, casado, novinho, a confusão que foi. Imaturo, né? Saindo, os amigos todos solteiros. Então, já que a gente já falou que o homem é mais imaturo, então foi difícil. Trazendo verdade. Foi difícil assimilar no início. Então, acredito que é uma adaptação que todos passam. E aí, a partir dessa adaptação, em 2009, eu iniciei a residência de cirurgia geral. Porque eu gostava muito de procedimento. E aí, nossa vida é uma mudança, né? Fiz faculdade no Rio, fui servir em Brasília, mudamos para Goiânia para casar, aí voltei para Brasília para fazer cirurgia geral, no Hospital Regional de Taguatinga, na Fundação Hospitalar de Brasília. E para quem não conhece, é como se fosse um mini Hugo, só trauma, só pancada. E tipo, house vida real, faca no dente, operando, e trauma, e tiro, facada e bomba, tudo parecia lá. E aí foi uma época muito boa. Por quê? Porque realmente eu entendi que eu estava começando a fazer diferença na vida das pessoas. Salvando a vida das pessoas de verdade. E isso até foi porque assim, cirurgia plástica, os cirurgiões gerais, eles têm um pouco de preconceito com a cirurgia plástica. Por quê? Só assim, não, você vai operar aqui trauma, cirurgias complexas, e você vai fazer plástica. Então, assim... Como se não fosse complexo. E aí, eu nem podia falar que eu queria fazer cirurgia plástica, senão eles limitavam minhas cirurgias durante a residência. Não, precisa operar não, você já vai fazer plástica, por que você quer operar uma barriga? Né? E aí, foi até um ponto de dúvida que eu tive durante a minha formação, se realmente valeria eu fazer cirurgia plástica. Mas em 2000, aí eu terminei cirurgia geral, e como eu tinha tido uma experiência como clínico, eu também queria ter uma experiência como cirurgião geral. E isso eu acredito que foi muito importante para mim. Então eu trabalhei 2-3 anos como cirurgião geral, operando bastante em Brasília, e aí eu fui para Belo Horizonte para fazer cirurgia plástica. Porque é assim, a residência ela vai afunilando. Então, passar para uma especialidade básica já é difícil. Para uma subespecialidade, dependendo de qual seja, é mais difícil ainda. Então, eu fiquei esses 3 anos trabalhando, estudando bastante. A Carol me apoiando. Eu tinha passado para outra especialidade, que era cirurgia vascular. E como eu estava no exército, eu tranquei. Do 2º para o 3º ano. E falei com a Carol, falei assim, eu vou estudar mais esse ano. Se eu não passar, eu vou fazer cirurgia vascular. E aí eu passei, nós fomos para Belo Horizonte. Só que aí o SUS, ele te dá muito volume de cirurgia. E foi nesse momento que eu vi que o ambulatório de cirurgia plástica salvava tantas vidas como o de cirurgia geral. Porque eu acredito, assim, sem demagogia nenhuma, que um dos sentimentos mais importantes para uma pessoa é a segurança. A pessoa se sentir segura. Então, a gente teve a oportunidade de atender crianças com orelha de abano, que sofriam bullying na escola. E a partir do momento que a gente operava essas crianças, a vida delas se transformava.
adolescentes com mamas muito grandes. Então, se quer ver histórias de superação e transformação de vida, é só ir num consultório de cirurgia plástica, que diariamente você vai vivenciar isso aí. E aí, eu fiquei com o coração mais tranquilo, porque eu estava fazendo, com certeza eu iria continuar fazendo a diferença, Cumprindo salvando seu propósito. vidas. De uma forma diferente, né? Porque a mulher, a mulher segura, ela transforma a sua realidade. Com certeza. Ela transforma seu microambiente. Então, quantas vezes mulheres falam assim, doutor, eu sou casada há 20 anos, eu não tenho coragem de ficar pelada na frente do meu marido com a luz acesa. Olha o relacionamento, o nível, autoestima, né? o nível de entrega de um relacionamento desse. Certo. O cara, às vezes, não se sentia valorizado porque a mulher não deixava e ela não conseguia ter uma segurança para se entregar no relacionamento. Porque isso é muito mais profundo, né, doutor, do que só um corpo, só estética. Muito Porque mais profundo. muitas pessoas falam assim, não, cirurgia de peitinho, cirurgia de abdômen, não é isso. Eu acho que uma das partes mais lindas da mulher é ser mãe. E eu vejo uma contradição muito grande emocional da mulher quando ela ganha o neném e ela tá super feliz com a criança, mas a partir do momento que o corpo dela vai se transformando, desinchando, ela vai ela está feliz, porque Deus abençoou, a criança está saudável, mas ela começa a ter problemas no dia a dia dela. Por que eu estou feliz e estou triste? Né? Porque a mama dela vai mudando, a flacidez do abdômen vai aparecendo, vai tendo um afastamento do músculo, que é a diástase. E nisso aí ela entra num circuito de pensamentos, porque tudo começa no pensamento. A partir do momento que você inicia um pensamento ruim, aquilo vai germinando, e aí precisa de um apoio para essa mulher, e ela saber que no momento exato a gente vai conseguir dar a ela uma reestruturação do corpo dela para que ela se sinta plena, né? E ela consiga desempenhar o seu ambiente ali em casa. Porque vocês sabem que o termômetro da casa é a mulher. A partir do momento que a mulher tá feliz, tá todo mundo feliz. Tá tudo bem. Mas se ela chegar com a cara amarrada, você fica quieto. Doutor, como que é para essa mulher, né, que teve o seu bebê, ou não, ou de do cenário normal, a sua realidade dentro do consultório? Qual que é o primeiro passo quando as pacientes te procuram? Doutor, eu quero fazer uma lipo. Doutor, a lipo emagrece? Estamos falando de várias questões aqui, polêmicas inclusive, né? Mas qual que é o primeiro passo? O que essa mulher tem que ter tomado decisão? Como que é? Na verdade, a partir do momento que a mulher chega no consultório, ela já decidiu operar. Ela não já pagou pela consulta? Ela na verdade, hoje... Hoje, com uma paciente te acompanha em torno de 6 meses a 1 ano para decidir operar com você. São dados, doutor. E aí, como que ela chega ao seu consultório? Ela chega ao seu consultório porque ela se identifica de alguma maneira com você. Hoje existem muitos profissionais, não existe assim profissional melhor ou pior. Existe aquele que você se identifica mais. Por uma forma que ele fala, às vezes uma identificação até visual da pessoa. E aí a gente tem os perfis de comportamento, né, Vanessa? Que a gente pode falar disso um pouquinho depois, aonde os perfis vão se identificar. E aí, o primeiro passo
que eu entendo que a mulher é a partir de uma dor. Tudo é dor. Alguma coisa que ela identifica. O marido queria um filho, ela também, tá super feliz, mas agora ela quer resgatar aquela foto de antes de estar grávida. Ou ela não teve um comportamento saudável durante a vida, emagreceu e quer dar aquele contorno que ela sempre quis. E isso eu chego de novo à questão da segurança. Uma pessoa segura, ela é completamente dona de si, né? Esses dias a gente que estuda essas questões de comportamento humano, inteligência emocional, a gente observa. Vou dar um dado que eu vi esses dias. A NBA, basquete norte-americano. Todos os anos tem as escolhas dos principais jogadores das ligas acadêmicas, das ligas das faculdades. E a primeira escolha do draft, ela é sempre muito disputada, porque é aquele sempre mais hypado. O que tem mais habilidade, o que joga melhor, o que é mais alto e com potencial de ganhos para aquela franquia é maior. E aí eu estava vendo a história de um primeiro colocado desse draft, onde ele foi sendo minado durante os seus anos de NBA por algumas lesões, alguns comportamentos, e essa primeira escolha que era para ser o próximo Michael Jordan, que no colégio enterrava, fazia cesta de 3, fazia cesta pertinho, ele não conseguia arremessar uma bola, por conta que ele perdeu a segurança. E a partir do momento que ele perdeu a segurança, e as pessoas passaram a não acreditar mais nele, ele não conseguiu desempenhar. E aí a gente entra na questão da cirurgia plástica. A mulher, ela vai identificar o que está incomodando. Às vezes, ela não consegue expressar isso, por isso ela procura um cirurgião plástico. E aí cabe ao cirurgião plástico, junto das necessidades dela, trazer uma avaliação inicial, onde o que vai ser possível fazer por ela, e a partir desse momento que você identifica, você vai procurar o melhor caminho para aquela paciente, como tudo na vida. Primeiro é você ter uma identificação do que está acontecendo, da realidade. Imagina uma mulher que só tem uma mamoplastia. Então, ela precisa de uma cirurgia na mama. E quando a mulher ela fala assim para mim, doutor, e a primeira pergunta que eu faço para essa paciente é o que está te incomodando? Porque eu quero ver se ela tem a consciência do que ela está sendo incomodada mesmo. Porque às vezes a paciente fala assim, não, doutor, eu quero que você me avalie para ver o que eu preciso. É uma situação. Mas se ela tem consciência, as mulheres já chegam muito decididas e falam assim, doutor, o que me incomoda é a mama. Eu faço academia, eu posso atingir meu objetivo com dieta e exercício físico. Hoje o que eu quero fazer é a mama. Mas tem algumas mulheres que não conseguem ter essa identificação. E aí a gente entra orientando o que é melhor para cada paciente. Doutor, e você falou uma questão muito importante, que é trazer a consciência, né, do que realmente incomoda e não ali sair, porque a gente sabe, né, de profissionais que talvez vendam ali algumas expectativas naquele momento de que, opa, eu já tô fragilizada, mas ele não me escuta, ele não tem uma escuta ativa e ali ele vende uma entrega de que talvez nunca vai ficar alinhada a expectativa e a necessidade, como você pôs, né, de forma muito clara. Então, isso é muito importante, até já trabalhamos juntos, já tive feedback de que, e você mesmo, né, acabou de falar para nós,
é uma realidade totalmente diferente no seu consultório. É porque, na verdade, eu acho que eu primeiro tenho que me comportar como médico. Perfeito. Antes de tudo, eu sou médico. Então, eu não estou ali para vender cirurgia, eu não estou ali para, de repente, operar por operar. Eu brinco com as minhas pacientes que, a partir do momento que eu decido operar uma paciente e ela decide se operar comigo, nós entramos num relacionamento. E esse relacionamento, ninguém quer um relacionamento improdutivo ou desgastante. Claro. E o que eu falo com ela é que eu preciso ter certeza que no final eu vou estar feliz e ela mais ainda. Então, o que eu digo para as pacientes é que elas têm que cuidar do investimento delas. Né? De repente... Isso pode, doutor. Isso pode. Como que resiste? Quem tem cirurgia pode comer doce? Pode, desde que for... Vocês já foram na academia hoje, não já? Hoje eu fui tomar café da manhã, encontrei com ela, ela já tava... Batendo outro pulmão. Então, é comum chegarem as pacientes... Hoje em dia, as pacientes estão muito bem orientadas. E elas já chegam sabendo que algumas vão precisar ter um comportamento ou se preparar de maneira adequada para a cirurgia antes de operar. Doutor, não sei se é bem aqui que essa pergunta entra, mas eu acho que você, se não for, eu já podia adiantar. Eu sei que o seu processo é bem diferente do convencional, em relação a passar por uma triagem diferente, em relação a... Vocês são muito estudiosos, você e Carol, em relação a perfil comportamental, inteligência emocional. Você pode falar para a gente sobre essa jornada que o paciente percorre? Então, assim, o contato, ele vem através das secretárias ou através... Muita gente entra em contato direto comigo no direct. Você responde, doutor? Eu respondo, claro. Porque, na verdade, não é sofrido para mim responder. Então, eu não preciso de alguém respondendo para mim, já que uma orientação vai favorecer o nosso relacionamento lá na frente. Verdade. Né? Então, a paciente vai marcar consulta e ela vai chegar na clínica e ela vai responder um questionário de saúde e um questionário onde a gente vai... Na verdade, vamos abrir aqui, né, Vanessa? Vamos abrir. É um perfil comportamental. Esse perfil, ele serve para quê? Para eu te conhecer de forma mais profunda. Para eu saber as suas necessidades, para eu saber como eu consigo te entregar mais resultado dentro do seu perfil. Existem 4 perfis de comportamento. Né? Então, dentro de cada perfil, existem os pontos positivos e os pontos negativos. E aí a gente consegue entender que a paciente às vezes precisa de mais uma atenção, que a paciente às vezes ela quer mais detalhes sobre o procedimento. De comunicação, né, doutor? Isso, na hora de comunicar, se a paciente quer mais detalhes sobre a cirurgia, que é a paciente conforme, ou se a paciente não quer saber tanto de detalhe técnico. Direto pro valor, doutor. Ela quer saber se ela está no peso adequado para operar, se ela está saudável para operar e marca a minha cirurgia. Não fica me explicando nada não, que eu não quero. Entendeu? Eu acho que eu sou uma dessas aí. Prática. E aí, dentro desse perfil comportamental, ela vai para uma consulta comigo. E nessa consulta, uma das primeiras coisas que a gente faz é uma avaliação da composição corporal. Outro diferencial que eu achei muito bacana. Eu passei por um consulta. Então, isso aí é a bioimpedância. A bioimpedância já viu aquela mulher que fala assim: nossa, tô muito inchada?
Eu tô nesse Inchada. peso, mas deve ser uns Inchado. 2, 3 quilos de água, de retenção de líquido. A gente Então, não conhece ninguém assim, não, doutor. Então, Não. na verdade, com essa bioimpedância eu consigo fazer uma foto do momento daquela paciente. E aí, uma coisa que eu não abro mão de forma nenhuma é a segurança para a cirurgia. Por quê? Porque eu acredito que a responsabilidade que eu tenho de operar você, ou Ana, é mais que a responsabilidade que eu tenho de operar minha mãe, minha irmã ou minha esposa. Então, se eu não opero elas em algumas condições, não tem por que eu quebrar meus valores e operar você com fins de ganhar dinheiro. Entregar uma vida depois de um centro cirúrgico para Isso. devolver uma mãe, uma esposa, Porque né, doutor? a cirurgia plástica já é uma especialidade complexa por si só, né? Então, envolve muita expectativa, envolve muitos sentimentos e envolve um ideal. Eu gostaria de ficar assim e desejo ficar dessa forma. E aí eu entro como o especialista em mostrar para aquela paciente que, de repente, naquele momento ela não está preparada para operar ou ela precisa separar as cirurgias. Que é a outra questão da cirurgia. Doutor, eu tenho uma tripla. amiga. Deixa eu falar aqui. Eu tenho uma amiga, que ela quer operar, sim, mas ela quer tudo de uma vez. Uhum, Por que o senhor falou pra ela que não pode? Amiga, né? Explica pra gente, doutor. Então, Sou eu não, viu, gente? Quem foi? Quem será? então, assim, existem critérios de segurança. E aí, dentro desses critérios, existe a gente não gosta de um tempo cirúrgico muito longo. O tempo cirúrgico muito longo, ele vai debilitar muito a paciente e, além disso, corre o risco de trombose nas pernas, né? Então, a trombose nas pernas, a gente tem a profilaxia. Como que a gente evita isso? Usando meia, dosando o tempo de cirurgia, vendo se a Injeção. paciente está no peso ideal para operar ou um pouco num sobrepeso próximo. Por quê? Como eu disse para vocês anteriormente, a paciente sabe que ela tem que fazer alguma coisa para se ajustar para aquele procedimento. Mas a maioria tem um comportamento assim, vamos ver se cola? Vamos ver se o doutor me opera desse jeito? E aí, em algumas pacientes, foram muito engraçados. Porque hoje uma cirurgia de mastopexia, que é a reestruturação da mama, ela tem 14 pontos só para a inclusão do implante. 14 detalhes só para colocar um implante. E a gente, durante o procedimento cirúrgico, a gente tem muitas táticas para que a gente consiga uma máxima estabilização dessa mama e uma duração mais adequada dessa cirurgia. Então, uma cirurgia de mastopexia, e aí é importante um adendo aqui, que cirurgia de prótese de mama é uma coisa, cirurgia de mastopexia ou redução de mama é uma outra coisa totalmente diferente. E aí, uma cirurgia de prótese de mama gasta 1 hora, 1h20. E dá pra fazer as duas juntas? Aí, quando é prótese de mama, dá pra fazer lipo, dá pra fazer abdômen, dá pra fazer lipo HD, porque a lipo HD a gente precisa demorar mais. Inclusive, Doutor. eu quero saber sobre isso. Qual que é a diferença da lipo HD pra lipo convencional? Vamos conversar. Pode responder primeiro que eu tenho outra dúvida aqui. E aí, Tô fazendo uma consulta, gente. só finalizando pra gente concluir o raciocínio. Então, a prótese de mama demora 1h20, a mastopexia demora 4 horas. E se for uma mastopexia secundária ou terciária, vai demorar mais ainda. A cirurgia secundária ou terciária, o que é isso? A paciente às vezes já pôs uma prótese, foi mãe, a mama caiu, e aí eu tenho que operar aquela cirurgia subir a areola e Já tirar a fez de pele. novo, caiu de novo. E aí, antigamente, a medicina é muito interessante porque todos os dias há renovação.
né? E assim, a mastopexia mudou muito de áreas, de comportamento, de resultado de 3, 4 anos para cá. Depois que um colega, Dr. Marcelo Ana, a quem eu sou muito grato, é um dos meus mentores hoje, ele inventou uma técnica onde a gente sustenta essa prótese atrás do músculo, trava ela lateralmente pelo músculo e ainda cria uma alça de músculo para impedir. E eu fiquei sabendo que você é especialista nisso. E assim, a mastopexia, eu comecei a ficar feliz com essa cirurgia depois que eu aprendi essa técnica. Por quê? Porque antes a gente achava que os ligamentos dessa mama iriam sustentar essa prótese, só que não sustentava. Uhum. E os resultados eram muito efêmeros, muito rápidos, muito frustrantes, para paciente e para o médico. E aí, a partir do momento que eu aprendi essa técnica, eu sou feliz com essa cirurgia, minhas pacientes mais ainda. E aí, dentro da cirurgia de mastopexia, existem as dificuldades. Cada paciente é uma pessoa com sua singularidade, com sua anatomia. Se eu pegar vocês duas, que são as gêmeas aqui do podcast. Eu sou a mais alta. 2 centímetros. A gente vai ter uma diferença. Doutor, 2 centímetros. A gente vai ter uma diferença bem gritante mesmo. Né? Então, assim, vamos pegar uma cirurgia pequena no dedo. O comportamento de cicatrização das duas vai ser completamente diferente uma da outra. Mas o que a gente tem que fazer? Otimizar procedimento cirúrgico. Otimizar resultado através de técnicas modernas, estudando. Hoje em dia, até a gente estava conversando ali, hoje eu só faço contorno corporal e mama. Por quê? Da pandemia para cá, eu investi R$200 mil só em curso. E além disso, eu vou no curso e já estou pensando no próximo. Doutor, você utiliza muito do que a tecnologia tem oferecido, né? E aí, na cirurgia mamária avançada, sou muito grato ao Dr. Marcelo Ono, Dr. Marcos Ubay de Balneário Camboriú, e aí tem o Breast Science que mudou minha vida. E aí, João Maximiliano, Gustavo Aquino, que eu fiz o curso de contorno corporal. Então pensa, antigamente você tinha uma curva de aprendizado onde você ia aprendendo com seus próprios resultados. Hoje essa curva foi encurtada. Então eu vou nas clínicas maiores de cirurgia plástica do Brasil, tem um investimento alto, mas eu consigo ver o que esse pessoal está fazendo de melhor e trazer para o Vale de São Patrício. Então eu não preciso bater cabeça mais. Eu vou lá e aprendo com ele o pulo do gato deles, como que é a gestão de clínica deles. Um fenômeno da cirurgia plástica é o Ícaro Samuel em Palmas. Então, assim, hoje a medicina ela está descentralizada. A paciente não precisa sair daqui para ir para São Paulo, ir para Belo Horizonte. Por quê? Porque hoje a gente está numa rotina de aprendizado com os maiores cirurgiões plásticos do Brasil e em contato direto. Aprendizagem ali, no WhatsApp, grupo WhatsApp. Toda semana a gente se encontra para discutir caso, fazer relato de caso, estudar. Então, na profissão de vocês, da mesma forma. Então, eu vejo vocês estudando, e cada um vai desenvolver da melhor forma possível. Então, hoje, igual você disse, antigamente era difícil conseguir pagar uma passagem aérea. Hoje não, a gente vai para Goiânia, vai para qualquer lugar do mundo, aprende, eu saio daqui numa quinta-feira, segunda-feira eu estou de volta. E eu tive com as maiores autoridades do mundo naquela área. E aí a gente consegue desempenhar o nosso propósito melhor, que é atender de forma mais qualificada possível as nossas pacientes. Quais são as tecnologias hoje, doutor, que você mais alia aos seus procedimentos? Então, vamos falar da Lipo HD. A Lipo HD
Na verdade, assim, a lipoaspiração, o que é uma lipoaspiração? É até uma dúvida das pacientes, fala assim, doutor, você faz mini lipo, né? Ou o que é mini lipo? O que é uma lipoaspiração? É uma técnica cirúrgica recente, em termos históricos da medicina. Ela foi desenvolvida por um médico francês na década de 80 e ela se tornou popular mesmo a partir dos anos 90. E consiste em quê? Através de orifícios de meio centímetro, 1 centímetro, você infiltra soro e há um engurgitamento da célula de gordura. Ela incha de soro. E com uma cânula você vem e retira o excesso de gordura daquela região. Nesse processo você infiltra com adrenalina para evitar sangramento e a lipoaspiração foi sendo desenvolvida. Um colombiano, né, inventou, estudando anatomia e estudando que a lipoaspiração dava um contorno meio sem graça, que era um abdômen assim, sem vida. Chapado. Porque não tinha definição, não tinha sombras. O que é a definição? É você formar sombras, relevos no abdômen para a luz entrar e ter aquele abdômen mais feminino possível. Eu falo feminino porque 99% das pacientes são mulheres. Mas hoje os homens estão aderindo muito, né? Estão aderindo muito à cirurgia. Então esse médico colombiano, a quem a cirurgia plástica é muito grata, estudando anatomia, ele começou a desenvolver técnicas onde ele iria valorizar áreas negativas de sombra no abdômen, que eram as áreas de interseção do músculo. Então, o músculo, aqui, vamos falar do reto abdominal. Os dois reto abdominais estão aqui e no meio tem uma linha que chama linha alba. E nessa linha, ele, vendo halterofilistas, bodybuilders, ele observou que aquela área era meio centímetro, 1 centímetro mais baixa que as outras áreas. E aí ele foi testando. E hoje a gente está passando da HD para lipo Ultra HD. É essa que eu quero. Interessante. Porque qualquer um consegue, doutor? Desde que se dedique, né? O que seria dedicação nesse caso? Você está falando do médico ou do paciente? Paciente, no caso eu. Ah, tá. No caso você. Você é uma paciente ideal para esse tipo de lipo. Por quê? Porque a paciente, para ter uma definição, ela tem que estar próximo do peso ideal e ter uma atividade física adequada. A lipo Ultra HD, aí eu já sou orgulhoso em falar que foi um médico, o primeiro da HD foi um colombiano. Agora a Ultra HD é um brasileiro. Sério? Então, ele desenvolveu uma técnica onde na abdominoplastia eu faço vendo o músculo, onde a gente, com cânulas especiais, a gente vai dentro do músculo e enxerta os músculos do reto abdominal. Para que é isso? Primeiro, para fortalecer esse abdômen, para dar mais rigidez. Nesse caso, então, não precisa fazer aplicatura. Se for fazer... Se não Depende tiver, da indicação da se paciente. não tiver diástase, não tem a necessidade. Entendi. A diástase, a gente considera que é um afastamento dos retos acima de 2,5 centímetros ou 3 centímetros. Depende de cada caso. Tudo depende da clínica. Um afastamento de 2 centímetros que a mulher sente incômodo, tem que aplicar. Tem que amarrar esse músculo. Agora... como que a gente faz? Na lipoaspiração sem corte no abdômen. Com um aparelho de ultrassom, a gente vai posicionando a cânula dentro do músculo e aí a quantidade de gordura que a gente enxerta é que vai dar o aspecto de mais gominho ou menos. As mulheres se beneficiam, por quê? Porque a gente está produzindo e criando músculo. Então, qual que é o benefício disso? Uma mulher tem um reto abdominal em torno de 0,8 centímetros. Vamos pôr 1 centímetro para a nossa mente conseguir entender melhor.
Se eu produzo um dobro de músculo, eu fortaleço esse abdômen, deixo ele mais rígido, estabilizo a coluna, primeiro saúde, sempre. Então, Por isso que eu quero fazer saúde, gente. Então... E aí releva o docinho, tá aqui na mesa que nós vamos comer agora. Eu vou traçar isso tudo. Tá bonito, aqui. não tá, doutor? Tá lindo. E aí, eu produzindo músculo, eu estabilizo esse abdômen dessa mulher, e aí eu não preciso trabalhar tanto esculpindo a gordura, porque eu estou criando músculo. Então, a lipoaspiração não para de evoluir. E as tecnologias, eu utilizo todas aqui em séries já. Da lipoaspiração, falando em específico, a gente tem hoje a lipoaspiração ultrassônica, que é o Vaser. Esse aparelho, ele é uma cânula de lipoaspiração, onde ele tem anéis na sua ponta, que se chamam probes, e esses anéis emitem uma onda de ultrassom na frequência do adipócito. Olha, veja tanto que interessante. Nossa. Ele emite uma onda de ultrassom na frequência do adipócito, que é a célula de gordura, e vai quebrar essa célula de gordura, vai derreter ela. E depois eu vou passar a cânula de lipoaspiração só para coletar essa gordura. Isso é especialmente importante em quem já fez lipo. Por quê? Outra dúvida das mulheres é sobre fibrose. O que é uma fibrose de lipoaspiração? Para entender melhor, uma fibrose de lipoaspiração é uma cicatriz. Da mesma forma que a gente tem uma cicatriz por um corte na pele, quando a gente opera o tecido subcutâneo, gera uma cicatriz que é a fibrose. Ela pode ser maior ou menor da forma que o médico opera, se ele opera agredindo demais, ou se ele opera de forma a respeitar mais esses tecidos. E a modulação dessa fibrose também se dá no pós-operatório, com a fisioterapeuta, esteticista, fazendo uma drenagem adequada. Mas, de qualquer forma, fica a cicatriz. De qualquer forma, uma segunda lipoaspiração, ela vai ser mais trabalhosa do que a primeira. Por conta dessa... Vamos pôr uma fibrose leve. Vamos pôr as fibroses muito grandes, não, que essas aí realmente é um desafio. E aí o Vaser, ele vai passar derretendo essa gordura e eu consigo retirar essa gordura sem agredir tanto, sem ter risco de sangramento, sem ter risco da paciente ter anemia. Porque você operando, eu sempre falo para as minhas pacientes, nós vamos escolher a forma que nós vamos ter o nosso operatório, se vai ser tranquilo ou não, a partir das nossas escolhas aqui agora. Verdade. E aí, tem paciente que não entende isso. Tudo bem, a gente tem que entender que, às vezes, o problema é com o outro, não é com a gente. Se a gente está indicando o melhor procedimento para aquela paciente, ela sabe que, para a segurança dela, ela tem que se ajustar, tem que emagrecer, ou tem que separar as cirurgias, para a segurança dela é importante, ela pode aceitar isso ou não. Aí vai depender de muitas coisas, né? De crenças. É verdade. A gente se sentir merecedor. A gente tem crenças limitantes que muitas vezes a gente se sabota. A gente sabe que a gente tem que tomar alguma atitude para ganhar mais dinheiro, mas a gente não se acha merecedor daquilo. Então não faz. A gente sabe que para ter um máximo de resultado possível, eu vou precisar emagrecer 5. Já teve paciente que emagreceu 25 quilos para operar comigo. Mas o resultado é outra coisa. Não, né? e aí só que ela tem uma crença de merecimento, que ela não se acha merecedora daquilo, ou pior ainda, ela opera, fica bonita, só que ela não se vê merecedora daquilo e ela começa a se sabotar. Aí ela não faz atividade física que ela sabe que ela tem que fazer. Ela está inserida em ambientes errados. Tudo é um ambiente, né? Então, se a paciente opera, tá linda, ela começa a andar com quem só come hambúrguer, só come pizza, e o médico tá lá falando, faz dieta, tem uma alimentação saudável, vai pra academia. Obrigada. Ela não tá valorizando o investimento dela. Eu falo, por exemplo, todos os meus pacientes, o investimento não é só financeiro.
Com Porque certeza. É o menor, né? se fosse só pelo Nossa, investimento ia ser fácil financeiro, demais, né? se fosse só pelo investimento fácil. financeiro, já valeria a Já. pena. Porque hoje é difícil. A gente tem que se programar para Claro. cumprir os sonhos. Aquela viagem dos sonhos para Paris com o marido, a cirurgia plástica é dessa forma. Então a paciente se programa e deixa tudo a perder E é no verdade. pós-operatório. Então eu falo para ela, você não está controlando o seu investimento financeiro e o investimento de risco. Por quê? Porque hoje operar cirurgia plástica é o mesmo risco de uma viagem. Você pegar o seu carro e viajar para Nápoles, você tem um risco. Uhum. A cirurgia plástica é a mesma coisa, porque hoje nós temos os processos muito controlados. Então o anestesista está ali em cima da paciente o tempo todo. Eu estou mais do que nunca estudando e sabendo como eu devo fazer, quando eu devo fazer e em quem eu tenho que fazer. E aí, nesse momento, a paciente não valorizou todo o processo dela de passar por uma cirurgia, de ter O sofrimento do de ter uma pós-operatório. pessoa para cuidar dela 30 dias. De largar tudo, largar filho, largar marido. Parar de trabalhar, parar de... E aí, o que eu sou muito grato é que a maioria das minhas pacientes compreendem isso hoje em dia, porque a gente explica muito direitinho essa coisa. É importante. Porque tem gente que acha que é só fazer. Mas tem paciente Tá, que chega com 6 meses, se ela não... Você já viu aquela questão assim de você tá tirando... Você tá no seu dia a dia. A correria tá tão grande que você se olha no espelho e fala assim, opa, peraí, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo. E aí, e isso é a mesma coisa com a criação dos filhos. De repente, seu filho já tá com 12 anos, 13 anos. E aí, a paciente vai engordando 30 gramas por dia. O que é 30 gramas por dia? São 10 quilos em um ano. Uhum. E aí tem... Quando vê, já... E aí, o que eu explico para elas é o seguinte... vamos chegar felizes, nós dois, no final do processo? Então, eu preciso de 6 meses para você chegar ao seu resultado, você desinchar. E nesse resultado, eu espero que você não ganhe peso. Porque se ganhar peso, você vai começar a se sabotar antes do seu resultado final. Infelizmente, em algumas situações, tem paciente que chega com 6 meses 10 quilos mais gordo, 5 quilos mais gordo. E aí é onde entra a autorresponsabilidade. Por quê? Porque nós fizemos uma bioimpedância e identificamos o estágio atual daquela paciente. E aí, toda vez que aparece no meu consultório, eu faço uma bioimpedância da paciente. Para ir monitorando. Porque eu consigo trazer a consciência dela o que está acontecendo. Perfeito. Estamos ganhando massa ou não? Manteve o mesmo peso, mas às custas de perder músculo e ganhar gordura. Então, o que aconteceu? Você engordou. E aí, cabe a paciente ter aquela motivação de fazer o que precisa ou não. Mas hoje a gente tem uma equipe muito integrada. Para a paciente operar, uma nutricionista vai entrar em contato com ela, passar uma dieta anti-inflamatória para ela antes dela operar. Alimentos voltados para cicatrização, para ela ter uma boa recuperação. Depois que opera, outra dieta valorizando o hábito intestinal dessa paciente, porque as medicações costumam prender um pouquinho o intestino. Valorizar a imunidade. Nós temos laser para estimular. Esses dias eu vi você postando. Eu uso laser terapêutico. Então, nós temos... Eu usei, quando eu fiz cirurgia, eu usei em mim. Fiz em mim. Então eu tenho um laser também, vermelho e infravermelho, e eu tenho um laser de pulseira para usar durante o ILIB, durante o ato operatório. Então, assim, nós estamos com os processos muito redondinhos para entregar o máximo de resultado. E quando a paciente entende isso e dá uma contrapartida, é surpreendente. Porque com 30 dias já dá para ver a mudança de comportamento. As pacientes que andavam assim, com vergonha,
elas já chegam com uma postura Uma roupinha mais coladinha, a barriguinha uma de postura fora. totalmente diferente. No início é um pouco frustrante por conta das talas, né? Deixa quadrada. A mulher fica parecendo uma tartaruga ninja. Mas depois que eu começo a liberar as talas, hoje a gente tem a Muda o tecnologia. guarda-roupa inteiro. Hoje aí a gente tem parte para as tecnologias de retração de pele, que é o Body Tight, que é o Renuvium, que é o Ergoplasma. Então, nós temos um arsenal muito grande para oferecer para os pacientes. Só que, como tudo que é lançamento no mercado, as tecnologias ainda têm um investimento maior. Mas, assim, hoje a gente consegue entregar o que é de mais moderno para cada perfil de paciente. E indicar bem essas cirurgias para a gente conseguir chegar feliz mais uma vez. O casamento No fim do feliz. relacionamento, tá tudo feliz. Porque aí tem um colega meu que fala assim, daqui a uns anos eu quero só operar as minhas próprias pacientes, que já operaram de abdômen, eu quero fazer mama, eu quero fazer pálpebra, eu não quero ter... meu fluxo vai ser só de paciente conhecida. E aí... No interior é mais difícil por conta que é menos, um público menor, mas a cirurgia plástica hoje saiu daquela questão de ser uma coisa supérflua. Não existe isso de ser supérfluo. Porque o sofrimento, aquela dor que aquela pessoa carrega, a partir do momento que ela se transforma, ela consegue desempenhar melhor no trabalho, ela consegue ter segurança para desempenhar melhor o relacionamento com o marido, ela consegue desempenhar melhor com os filhos e isso transforma. E o que eu acho mais e que eu sou muito grato é por participar dessas transformações. Gente, a gente tá com um docinho maravilhoso aqui, falando de cirurgia plástica, mas comendo doce, né? Pode? Hoje pode, né? Como eu disse, todo mundo já foi na academia. Esse docinho é da minha comadre, magnífica brigadeirinha. E, gente, não tem explicação. Maravilhoso. Esse aqui, ó, é de açaí. Já comeu o docinho de açaí? Vou comer daqui a pouco. Gente, maravilhoso. Delícia, o tanto que é bonito. E ela fez as cores do Agora Pode. Então, olha aí pra você ver. obrigada, Nossa cara. E, na verdade, tudo na vida... tem que ser com parcimônia, né? Então, se a gente está treinando, se a gente está tendo uma dieta adequada a maioria do tempo, a gente tem não é todos os dias, a gente né? tem nossas recompensas, né? Eu treino para comer, doutor. Essa aqui eu já briguei demais pra fixar. Agora ela tá firme, né? Tô firme demais. Maravilhoso. Já briguei demais. Uma delícia. Nossa, maravilha. é Obrigada, Vanessa, da O Lucas Magnífica. o meu Lucas já até veio aqui, já deu um desfalque. Gracinha. Como sempre, né? A nossa pipoquê acompanhando a gente. Essa aqui hoje era de coco queimado com chocolate branco. Muito Uma boa delícia. Gente, doutor, como que a gente faz? Todo episódio é pipoquê, é docinho, é salgadinho. Olha, eu vou te falar o que nós vamos Nós fazer. vamos ter que malhar mais. Nós vamos deixar sem comer doce toda semana e guardar só pra quarta-feira. Deixar o doce só pra quarta, tá? Tá. E a cervejinha? E se der errado, tirar. tem a lipo. Doutor, você deu um show aqui hoje, viu? Eu acho que tem um monte de gente agora querendo ser sua paciente, tá? E quem é sua paciente? Eu E acho que tirou ficou muito dúvida de feliz. muita gente, né? Às vezes uma pessoa que E tem na uma- verdade, por que a gente se prepara de uma forma tão especial para atender esses pacientes? É porque a gente gostaria de ser atendido dessa forma, Que né? bacana. Então, vou contar um segredo para vocês. Olha, Eu já fiz cirurgia plástica. deixa eu te mesmo. falar, deixa eu Sério? perguntar. É, Deixa eu perguntar. É o nariz. não. Eu tava doida pra te perguntar, doutor, se você tinha feito o nariz. Você nunca fez nariz? Na época da faculdade... eu Você nunca fez nariz, doutor? Não, nunca fiz. Jura? Juro. Eu até De tenho- dedinho? De dedinho. Eu vou contar um segredo. Minha mãe soube disso só depois. Nossa. Eu sempre tive dificuldade com peso. Por umas crenças lá de trás que foram desenvolvidas,
Então, dos 9 aos 15 anos, eu engordei muito. Hum. E aí, conforme foi aparecendo o interesse de namoradinha, de tudo, eu fui emagrecendo. Mas, ainda assim, lutando contra a balança. Aí, falei assim, não, vou formar nos drinks. Vou formar magrinho. Aí eu trabalhava como acadêmico. Eu tinha oportunidade, na época, tinha uns contratos de prefeitura na Baixada Fluminense. E a gente ia lá e ganhava, naquela época, um salário mínimo para trabalhar 4 plantões de 24 horas. Eu juntei esse dinheiro caladinho. Fui lá, achei um cirurgião plástico lá em Teresópolis. Nossa, um perigo. Combinei com um colega meu que morava comigo. Falei assim, ó, eu vou operar, ninguém vai saber. Só você cuida de mim? Cuida. Aí, operei. Cheguei aqui operado. Formatura, lipo. ó, Foi lipo. E naquela época, eu operei porque um amigo meu, um homem era raríssimo de fazer naquela época. Né? E um amigo meu operou, eu falei assim, interessante, conta mais. Interessante. Aí ele falou assim, vem cá pra você ver, abriu a cinta e tudo. E aí eu operei. Aí... Que bom! Tinha que fazer uma abdominoplastia completa. Não, homem é mole. Homem não aguenta mas não. assim, é importante ter tido Mas, a assim, experiência para ver, né, mas doutor? assim, tudo é necessidade, né? Se eu tivesse que fazer uma abdominoplastia, eu faria, com certeza. E aí, formei churrasquinho todo dia, vida boa, né? Engordei de novo. Aí eu falei assim, se eu operei pra formar, pra casar, que eu vou operar de novo. Olha isso, Aí eu fiz outra lipo. Meu Deus. Agora eu não vou precisar de lipo mais, não. Só academia agora. Mas assim, se eu precisar, pode na me hora, esperar né, aí, Gustavo Aquino, Ícaro Samuel, já tá combinado, que aí agora é usar tecnologia, ó, pra grudar a pele. Que legal, que massa, doutor. Porque na verdade, assim, Então você fez 2 vezes. fiz 2 lipos. E não avisei o segundo médico que eu tinha operado. Sério, doutor? Só que a gente sabe, Olha né? pra você ver que... Olha Custoso, o médico. né? Tem os portais e a lipo é mais difícil. Aí quando eu acordei, falei, já tinha feito uma lipo, né? Não recomendo isso pra nenhuma paciente, tá? Não, Todo mundo pode falar. Não segue, né? Você é o exemplo médico de vocês, Isso não. é porque eu tinha 26 anos. Hoje eu tô com 43, hoje eu tô mais maduro. esclarecido. Mas assim, eu acho que sem preconceitos, a gente se sentir bem é pra qualquer um. Claro. É pra todo mundo. Claro. Então, independente se é homem, se é mulher, qual o ganho que tem uma paciente que faz uma cirurgia de pálpebra, que está sentindo que a face ficou envelhecida, faz uma cirurgia de face. Então, aquilo ali renova. Porque, assim, hoje em dia, antigamente eu vi um recorte de jornal que... uma senhora idosa de 47 anos. Nossa. Hoje uma mulher... Mas isso lá nos anos 80. Sim. Hoje uma mulher de 60 anos, 65 anos, é completamente ativa em todos os sentidos. Todas as áreas da vida. Ela quer ser feliz sexualmente, ela quer ser Pratica amada, esporte. ela quer praticar esportes. Até foi engraçado que o Carlos Manfrim, num congresso agora de Cartagena, ele falou assim, não... Tá vendo essa mulher aqui da foto? Ela tinha 65 anos e ela queria uma bunda bonita como se fosse uma menina de 30. Aí ele pôs uma foto lá de um homem velho dentro de uma Ferrari. E ele pôde pagar aquela Ferrari só quando ele tinha 70 anos. Por que aquela mulher que está com 65 anos e conseguiu ter disponibilidade de realizar o sonho dela com 65 anos, por conta de uma vida de doação para a família, de uma vida de doação para os filhos, ela não vai poder fazer o sonho dela porque ela tem 65 anos. Se ela tiver condições de saúde, não tiver nada que contraindica, nós vamos colocar um bumbum bonito nela, o máximo
que a gente conseguir na estrutura adequada dela para que ela Seja realize feliz, o sonho né? dela. Então, hoje em dia, a gente valoriza a segurança. Eu brinco com as minhas pacientes, eu vou te revirar antes de operar. Uhum. Se tiver alguma coisa que contraindica, nós não vamos poder operar. Mas se puder operar, dentro do tempo adequado de cada pessoa, da anatomia de cada um, nós vamos ter o máximo de ganho possível. E aí, homem é dessa mesma forma. Por que o homem não pode fazer cirurgia plástica? Ele pode. Ele pode e ele está fazendo. E não tem barreiras. A barreira é a mente. A partir do momento que você desenvolve um mindset, uma mentalidade vencedora, e para isso aí, a Vanessa sabe muito bem, você também, a gente tem que estar nos ambientes adequados. O ambiente, ele modula a pessoa. Com certeza. Então, ambiente certo, ele transforma a vida. Então, quem age é que consegue realizar os seus sonhos. E agindo na intensidade correta, da forma correta, você vai potencializar. Deixa as pessoas que ficaram para trás lá no passado. Uhum. Tem muita gente que não vai te acompanhar no seu sonho. Tudo bem. E isso é uma dificuldade para as pacientes também. Porque tem muita paciente que fala assim, não, fulano falou assim, por que eu vou fazer uma cirurgia plástica? Você não precisa de nada. Mas ela está entendendo que ela precisa, que ela tem uma dor que quer ser corrigida. Só que as pessoas do seu passado, elas tiveram até certo nível te acompanhando. Só que por uma comodidade, elas não saíram da zona de conforto. Então você continuou estudando, conseguiu investindo em estudo, em você, e aí você vai subindo. E aquela pessoa que está ali, ela está ficando para trás, não é porque você quer, é porque ela não quer sair da zona de conforto. E a partir do momento que você está lá em cima, ela não entende como você chegou lá, porque ela quer te puxar para cá. Então as pacientes falam assim, não, eu nem falo com ninguém que eu fiz cirurgia plástica. Na verdade, eu acho que você está no ambiente errado. Porque as pessoas que compartilham as alegrias com você, te desejam o bem, elas querem ver você feliz. E se elas estão te puxando para baixo, é porque Deus já não está querendo que você carregue aquela âncora mais. Uhum. Por isso que os amigos contam na palma das mãos, as pessoas que você conta o tempo todo, 24 horas por dia. Pai, mãe, né? É uma bênção quando a gente tem. E são as pessoas que vão te acolher o tempo todo. E a vida é assim, cheia de desafios, cheia de sonhos. E a gente tá aí para vivenciar isso com as pacientes, se emocionar. A gente chora, a gente fica alegre e vamos embora. Muito bonito. É muito lindo, doutor. Nosso parceiro, que é a Ledes, né, mandou um presente para você A hoje, Ledes doutor. é parceira nossa também. A Ledes, o Edilson, ele é um grande amigo da família. E a Ledes é parceira no desenvolvimento das nossas chemises. É verdade, é verdade. A gente tem as chemises exclusivas, a gente está no segundo modelo. E a gente é muito grato à Ledes por desenvolver esse sonho junto com a gente. Até paciente minha, de vez em quando, manda foto. Posta, né? Manda foto a outra paciente sua aqui, ó. Tá lá a chemise. Que legal. Nós também ganhamos presente. Lá da Vera Acessórios. Vera Acessórios. Mandou pra gente. Vamos aqui, abrir? Gracinha, gente. E ela disse que trouxe lenços agora. Nossa, já vou levar a minha viagem. Ó. E o pessoal da Ledes é muito cuidadoso. Que lindo. A gente adora comer aqui. Olha essa estampa. Perfeito. Maravilhosa. Nossa, Lindo. É linda. Lindo. Lenço. Lenço Perfeito. é tão chique, né? Obrigada, Letícia. Muito obrigado, Vera. pessoal. Pessoal, Então é isso. ficamos por aqui, né? Muito obrigada. Não me esqueçam de compartilhar com seus amigos, né? Eu tô sentindo falta do pessoal lá no No YouTube. Tem que inscrever Vamos lá, no gente. canal. E cirurgia plástica é um universo tão grande que quando eu vou em entrevistas,
passa assim, né? Não, você viu que passou rápido? E eu tô à disposição para vir mais vezes, sempre que vocês me convidarem. Foi uma alegria muito grande, eu tava muito tenso para vir aqui. Porque, Normal, meu marido quando veio, ele tremia. Nossa, ele tremeu tanto, ele passou mal. Porque eu vejo vocês fazendo de forma tão natural e que bom que eu pude complementar um pouquinho aqui com vocês. E as pacientes que quiserem me procurar, a gente está ali na Clínica Magnífica, o Instagram é Dr. Rogério Lemes, e a gente está sempre disponível, né? Para atender todo mundo da melhor forma possível. Vai Muito lotar legal. esse Muito direct, obrigada. muito né? bom. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo pra gente aqui também e Foi tirar um tempo dúvidas, muito né? bom de doação, Muito né? bom, muito bom. Foi uma honra e Obrigada. muito obrigado por me convidarem. Nós que agradecemos, doutor. Pessoal, Beijo.